Mas eu começo o programa de hoje com um assunto extremamente importante. Olha, extremamente importante mesmo. Afinal, você já foi afetado psicologicamente por causa das notícias que assiste? O que você está lendo sobre o coronavírus? O dia inteiro aquela monte de coronavírus. Peraí, você está sentindo ansioso demais? A ponto de achar que ficou meio louco assim? Calma, que a gente vai te ajudar. A gente vai falar sobre esse assunto aqui. Eu recebo o psicólogo Gabriel Monteiro, que é certificado em controle de estresse e tratamento da ansiedade pela Harvard Medical School. Olha que coisa, hein? Tá pensando o quê? Atualmente ele trabalha no CAPS, né, que são Centros de Atenção Psicossocial, e em UBS, Unidade Básica de Saúde. Para fazer esse atendimento, além disso, ele faz atendimento no seu consultório. Bem-vindo, Gabriel, doutor Gabriel. Nós não podemos cumprimentar, a gente vai abraçar de longe, doutor. Abraçar de longe. Doutor Gabriel, olha, até isso, esse negócio do coronavírus atrapalhou a gente, doutor. É verdade. Até esse afeto foi tirado da gente, né? Doutor, você viu? Tem gente que já está sentindo afetado psicologicamente. E é uma carga enorme de notícias. É notícia na televisão, é notícia no rádio, é notícia na internet, tudo isso. E isso causa um estresse. Eu vou dizer para o senhor uma coisa, vou confessar agora para o senhor. Eu já estou muito estressado, eu já estou sentindo sintoma, eu já tuço, eu já acho que estou com febre, eu tenho dor no pulmão, estou em tudo isso. É comum nesse tempo acontecer isso com as pessoas, como que chama? Somatizar essas coisas? Somatizar. Na verdade, assim, né? O que é mais importante a gente entender nesse momento é que está aumentando muito as questões relacionadas à ansiedade de forma geral, né? Então, transtornos de ansiedade estão muito exagerados. Então, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, né? Que chama? Transtorno de ansiedade generalizada. Crises de ansiedade, de pânico também tem, né? E também as questões só de estresse e de insônia. Isso tá aumentando muito essa questão. O doutor, mas isso é só por causa da notícia ou por causa do confinamento também? Das duas coisas. Né? E o principal é assim, tudo isso tá girando em torno da questão do medo. Né? O medo das pessoas, o medo do ser humano, né? O ser humano tendo medo, ele começa a ter atividades e pensamentos e comportamentos que ele não teria naturalmente. Medo da morte? Medo da morte ou medo do futuro de forma geral. Sei. Né? Então, por exemplo, o que a gente está vendo muito são pessoas que eles estão com medo de, vai faltar alimento no supermercado ou nos lugares. Tanto que a gente está vendo muitas pessoas comprando exageradamente no supermercado. Que é uma coisa meio maluca, né? Porque fazendo compras de 2, 3 meses. Né? E aí o que acontece? E as pessoas que não podem comprar? Então, isso? Ou seja, e aí dá um clique egoísta também na pessoa, porque eu vou comprar, vou me proteger e o resto que se dane. Exato. O ser humano, quando ele tem medo, ele começa a ficar individualista, ele começa a ficar egoísta, né? Olha que interessante. E aí o que acontece? As pessoas que precisam comprar o alimento da semana, que não tem muito dinheiro para comprar para mês e tal, começam a se sentir lesadas em relação a isso. Por exemplo, álcool gel, por exemplo. Então, o álcool gel foi um absurdo a quantidade de pessoas que estavam comprando 10, 20, 30 frascos. E as pessoas que precisam de 1, 2. Então, ou seja, a pessoa chega até uma irracionalidade, porque, eu vou usar 20 litros de álcool gel? Como que é essa história? Exato. E ainda fica usando em casa, sendo que assim, o álcool gel ele precisa ser usado diariamente quando você sair ou pegar alguma coisa né? E quando você, porque você água e sabão. Exato. O álcool gel quando não tem água e sabão. E aí as pessoas em casa, confinadas, ficam passando álcool gel toda hora. E o papel higiênico também, que eu não entendi. Papel higiênico também é uma coisa... Por que tanto papel higiênico, meu Deus do céu? O que vai fazer com o papel higiênico? Pois é. Aliás, você vai com o papel higiênico, a gente sabe o que faz com o papel higiênico, mas tanto... É muito, né? Exagerado. E o que acontece? Além disso, o medo, ele traz esses sintomas pra gente, porque é um sentimento, é uma emoção básica do ser humano, todo ser humano tem medo, né? É uma sensação básica. Até um mecanismo de defesa, doutor? Na verdade, assim, quando você tem medo, você gera um monte de coisa, tanto mental quanto fisiológica, né? E aí o que acontece? O medo ele é muito mais exagerado quando a gente não conhece do assunto. Tá. Então, como é uma pandemia, uma coisa que a gente, sei lá, há mais de 100 anos a gente não tem aqui no Brasil. Justamente. O pessoal não sabe
sabe o que está acontecendo, como fazer, como se portar e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente vê muito, e eu falo sempre para os pacientes e para as pessoas que eu converso, é assim, cuidado com as informações. Opa, é isso aí. Porque o que acontece? Primeiro que você tem que sempre buscar informações confiáveis. O que são informações confiáveis? Ou de site do Ministério da Saúde, ou de profissionais capacitados para falar do assunto. A mídia formal que a gente fala, não essa coisa de confiar na história do Rede WhatsApp. Social, Isso WhatsApp, não Facebook, dá, não dá. aí aparece cada coisa. Não, é absurdo. É porque todo mundo se acha jornalista, todo mundo fala. Exato. Todo mundo tem um primo que teve isso, que teve aquilo, que teve. E aparece muito fake news, né? Muito, fake não. news a dar com pau. E o que acontece? As pessoas começam a ficar cada vez mais assustadas com esse tipo de informação. E outra coisa que é muito importante na questão da informação, padre, é o excesso de informação. O excesso de informação. O excesso de informação faz mal também. Tem pessoas que ficam 24 horas vendo como é que tá, quantos morreram, quem que tá mais infectado e não sei o quê. E fica numa... Tentando se colocar no grupo também. Será que eu sou? Será que eu não sou? Porque agora só morria velho. Agora não, agora morre de 39 anos. Mas eu tô no 39 anos. Todo fica desse jeito, né? E aí começa só a pensar coisas negativas, coisas terríveis que pode acontecer, que vai acontecer. Então, isso fica muito exagerado. Então, uma das formas que a gente já fala, eu vou falar algumas, né? Mas uma das formas que a gente fala para o público em geral é: não fica em excesso de informação. Vai ver uma outra coisa, por exemplo... Vai assistir o Rede Vida. A Rede Vida. Se você fica o dia inteiro ali, olha, o dia inteiro, só olha, estatística, foi isso. Ficando só no problema, só no desespero, Não dá, né? como é que você vai ficar? Você vai ficar desesperado, você vai ficar com medo. Né? Doutor, o escritor, é um escritor israelense que escreveu o Homo Deus. O Homo Deus, ele tem uma série, uma trilogia. Ele diz que quando você quer desinformar uma pessoa, você dá muita informação. Né? Ou seja, a maneira de realmente não instruir as pessoas, não informar, é bombardear com informação. Exato. Porque quando você bombardeia com informação, você desinforma a pessoa. Exato. E o mais importante do medo, só para finalizar essa questão, é que assim, o medo, quanto mais você tem medo, quanto mais esse sentimento, essa emoção primária dentro de você toma conta de você, menos racional você fica. Isso. Você só toma decisões emocionais. E aí, decisões emocionais, você vai fazer besteira. Você vai tomar decisões que você vai se arrepender depois. Ou você vai tomar decisões pelo grupo. Então, assim, manada. Pela manada. Então, a galera tá comprando alimento pra caramba. Eu vou lá e vou comprar 3 meses de comida. Então, por isso que a gente tá falando. Todo mundo começou a comprar papel, todo mundo foi comprar, sem saber por quê. Às vezes o cara tava com uma dor de barriga, né? Eu tenho que comprar. E aí o pessoal começa a ver e começa a repetir efeito manada. o comportamento. Exato. Doutor, o senhor falou uma coisa muito interessante, isso é muito interessante. Gente, por favor, escuta o que ele falou. Quando a gente começa a ficar com medo, a gente fica mais irracional e levado pela emoção. Exato. Só a emoção começa a tomar conta das nossas decisões. Isso é perigoso, né? Porque aí a gente começa a ficar egoísta, individualista. E começa a tomar decisões que você naturalmente não tomaria. Então, esse é o doutor, principal. e essa questão do estresse, da tensão, uma pessoa que não, ela é tranquila, ela não tem histórico de ser muito ansioso, ela pode desenvolver uma ansiedade nesse período? Pode desenvolver. Lógico que quem já tem vai histórico de ansiedade e tal, com certeza vai potencializar, isso com certeza, porque até o confinamento é um fator estressante natural. Sim. Né? O ser humano é um ser social, né? Então, ele não foi feito para ficar confinado. Não foi feito para ficar fechadinho no lugar durante muito tempo, principalmente pela rotina que todo mundo tem. Então, quando você quebra uma rotina, gera estresse, naturalmente. Pronto, né? E uma coisa fundamental que você está falando é assim: as pessoas que não têm, podem começar a ficar muito estressadas e começar a ter algum tipo de questão de crise de pânico, por exemplo, aí dá aqueles sintomas característicos que é batimento cardíaco acelerado, tremedeira, sudorese, dor de estômago, todos esses sintomas, que sentimento que vai morrer, por exemplo. Sentimento que vai...
porque todas estão relacionadas ao estresse, porque o estresse, naturalmente, quando ele começa o estresse, ele libera, vou falar 2 hormôniozinhos aí, que é adrenalina e cortisol. O que acontece? A adrenalina, ela começa a fazer com que o coração bata mais rápido, para te livrar de um medo. Então, o corpo entende, a tua mente entende que você está em alguma questão muito perigosa. Aí você tem que ficar todo retesado. Você tem que se preparar, o músculo fica mais forte. É quando a gente começa a sentir dor no corpo, então. A respiração começa a ficar mais acelerada e tal. Por quê? Porque o corpo te prepara para você lutar ou fugir. Porque é o medo. O medo é característica, que é uma quase coisa que a gente pré-histórica, né? Exato. A gente está aqui hoje exatamente por causa disso. Por causa disso. Só que o nosso cérebro não entende a diferença entre o que é o medo real, um bicho vai te atacar, do que é um medo psicológico. Que você criou. Exato. Só que ele vai jogar as mesmas quantidades de adrenalina e cortisol. E qual é o grande problema disso, padre? Quando você tem isso exagerado dentro do teu corpo, baixa a imunidade. Olha aí, gente. Olha o que o doutor está falando. Muito medo, muita ansiedade. Vai piorar para você. Então, tranquilo. Mas o senhor falou uma coisa muito interessante. Você falou assim, ó, quebrou a rotina, já dá a ansiedade. Então, a gente tem que... Uma das coisas que a gente precisa fazer é tentar manter o máximo da nossa rotina. Ou criar uma rotina diferente. Ou criar uma rotina. Que você tem, que você tinha que não é possível realizar. Então, a partir do momento que você não pode mais sair de casa para trabalhar ou para fazer suas coisas, então, peraí, eu preciso de uma outra rotina para pelo menos esse período de tempo. Doutor, e rotina significa hora para acordar, hora para dormir, hora para comer, hora, não é isso? Hora para fazer as coisas. Para fazer as coisas. Rotina, a base da rotina é disciplina. Disciplina, depois planejamento. O que você vai fazer no teu dia? Porque o que acontece? Uma das coisas que a gente também indica para as pessoas sabe aquele livro que você tem, que você nunca leu, aquele livro de cabeceira, que é desse tamanho? Você fala, eu vou ler um dia e nunca dá tempo de ler, você nunca tem tempo. Hoje você tem tempo. Então, assim, procura ler um livro que você não tem, que você nunca leu, né? Ou coisas relacionadas ao que você gosta, o que te traz benefícios de alguma forma e que você não tinha tempo para fazer antes. Então começa a ver de uma outra forma essa realidade. Não só, eu não posso sair, minha rotina mudou, eu não consigo fazer aquela rotina peraí, se eu não consigo fazer aquela, deixa eu criar uma nova. E aí você tem que trabalhar a tua disciplina para escolher o que você vai fazer durante o dia. Gente, eu tô achando ótimo que eu tô fazendo uma consulta aqui, e grátis ainda por cima, tô fazendo uma consulta. E você também. Deixa eu falar uma coisa, você pode participar mandando pergunta pro doutor Gabriel. Olha aqui, o doutor Gabriel Monteiro vai pelo WhatsApp, manda aí, 0 operadora 11 9 50 45 18 40. Pode mandar. Eu tô fazendo um monte de pergunta aqui que você sabe que eu tô com meio dor no peito, eu tô com dor nas... Tô mesmo, sabia? Agora o senhor falou esse negócio... Gera hipocondria, né? E o senhor falou esse negócio da adrenalina, eu tô achando que eu tô jogando muita adrenalina, tô com dor no peito, tô tossindo, toda hora eu tô... Eu falo, mas não tô tossindo, será que eu tô tossindo ou será que eu não tô tossindo? Né? Olha aqui, 0 operadora 11 9 50 45 18 40. Pode mandar sua pergunta, vou fazer pro doutor Gabriel aqui. Hoje ele vai responder tudo que você quiser. E o doutor Gabriel, psicólogo, olha que bom a gente ter um psicólogo. Agora era a hora de a gente ter um psicólogo o dia inteiro do lado da gente. Nossa, muito bom. Doutor, e de repente essa coisa da ansiedade, de muita ansiedade, pode... gerar na pessoa sintomas de que a pessoa esteja acreditando que ela esteja doente, de repente? Sim, porque gera uma questão da hipocondria, né? A pessoa começa a achar que está com o sintoma. Aí ela pode até ter febre até. Febre, não diria, mas assim, dores sintomáticas, dores que você geralmente não teria naturalmente. Então, ou teria e nunca falaria que seria uma questão do E foi de vírus. repente... E aí, às vezes, você tá com uma dor nas costas mesmo, natural, só que aí, como você tá tão focado nisso, tão preocupado com isso, você começa a falar, deve ser alguma coisa. E aí, o que acontece? A pessoa vai até o hospital, vai até o UBS, vai até um monte de lugar... Não tem nada. Não precisa. Né? E aí as pessoas que precisam... Falta de ar ontem, fiquei sentindo falta de ar, né? Todo sintoma. Olha que coisa má. Tem pergunta? Tem uma pergunta para o doutor. Doutor, olha.
Não se identificou, mas é da cidade de Mário Campos, em Minas Gerais. Boa tarde, estou apavorada. A saudade dos filhos e da minha neta está demais. Olha aí, doutor, isso é interessante. O que posso fazer para relaxar um pouco? Deus abençoe a todos. Padre Juarez, o senhor é um ser de muita... Obrigado, bem, obrigado. Olha aí, você viu que interessante? Ela está dentro de casa, não pode ter contato com os netos, com os filhos, justamente por uma questão responsável com a neta. E ela está falando o que dá para fazer para relaxar um pouco, doutor. Legal, a gente tem uma questão que é muito legal nos dias de hoje, que é a tecnologia. Aí, hoje, está vendo? A tecnologia, ela tá para ajudar a gente em todos os quesitos, né? Uma coisa que eu falei para você é que o ser humano, ele é social. Então, quando a gente fica enclausurado durante muito tempo, começa a gerar muito desespero, tá desesperada aí. Então, o que eu indico sempre para as pessoas é, se você tem a tecnologia a seu favor, faz uma videochamada com o filho, com o neto, para continuar o processo. Porque a gente não precisa ficar enclausurado e sem fazer nada a respeito. E sem relacionar com as pessoas, né? A gente vê muita gente, muitos amigos fazendo conferências de 5, 6, 7 pessoas, todo mundo online para conversar. Antes eles iam para algum lugar para conversar, hoje eles fazem em casa, cada um na sua casa. Para manter esse vínculo social. Então, é uma forma de baixar teu desespero de que você não consegue fazer nada e entender que é um momento. Todo mundo está passando por isso. É uma pandemia, ela é mundial. Então, todo mundo está no mesmo barco. Então, hoje é difícil mesmo ter esse contato, sair. A gente faz isso porque a gente precisa, mas as pessoas que têm, principalmente, está no grupo de risco, precisam ficar em casa e precisam ter uma forma diferente de trabalhar, de entender esse processo. Uma das formas de matar a saudade ou de amigo ou de família é através da videoconferência, celular, porque você vê, né? Você tá vendo a pessoa. E se a pessoa não tiver a oportunidade de ter o celular e tal, liga e fala. Doutor, o que você falou antes foi muito interessante. Relaxar, olha, pega o livro, dá para ler, né? Eu acho que é interessante fazer coisas que a gente nunca fez. E mais uma vez, vou voltar. Crie uma rotina, isso é importante. Exato. Eu sempre falei, doutor, porque eu vivi a minha vida toda em convento, né? Minha vida, as pessoas, como que eu vou aguentar viver em convento? Disciplina, né? Por exemplo, o meu tempo de noviciado, eu fui noviço, 1 ano dentro de uma mesma casa. O noviciado a gente não sai, são 365 dias sem sair. Como é que você aguenta ficar dentro de um convento durante 1 ano? Porque não, bate o sino, vamos para a capela. Bate o sino, toma café. Bate o sino, conferência. Bate o sino. Então, essa rotina dá sentido naquilo que a gente faz. Exato. Faz sentido. É o buscar o sentido. Você tem que buscar um sentido de alguma forma. Tem a segunda pergunta. Vamos ver aqui, ó. Então, vamos lá, gente. Qual que é a segunda pergunta? Pode pôr a segunda pergunta para o doutor. A Andréia Franco Maria. Andréia, muito obrigado por estar participando com a gente. Como lidar com a depressão em tempo de coronavírus? Isso é importante, porque a pessoa, às vezes, já tem a depressão, já faz um tratamento de depressão, né? E como que a gente cuida? A depressão, ela é um dos sintomas também que está aumentando. Está aumentando. Na verdade, assim, a tristeza e o desespero estão aumentando e isso, ao longo do tempo, pode gerar uma depressão, porque a depressão, ela tem aspectos específicos que a gente tem que avaliar para falar que é depressão, né? Mas quem já tem uma depressão, provavelmente já faz um tratamento a respeito disso, né? O que acontece o que a gente vê muito por aí é que as receitas estão sendo dadas ou por e-mail para a pessoa imprimir e ir na farmácia buscar. Então, ela não precisa ficar sem o medicamento que ela toma precisa, né? Para manter o tratamento. Então, uma das questões que é fundamental a gente também focar é quem faz tratamento de alguma forma, principalmente tratamento de saúde mental, continuar o processo. Você não pode parar de tomar o seu medicamento, alguma coisa do tipo. Nem tomar a mais porque você acha que vai piorar. Tem que sempre ser prescrito pelo psiquiatra, né? Só que esse entendimento é importante de que não é que porque você está em casa, enclausurado, que você vai deixar de ter o seu tratamento. Você pode ligar para o seu médico ou entrar em contato de alguma forma para buscar ter essa renovação de receita para continuar. Isso é muito bom. Olha, interessante. Doutor, você falou uma coisa interessante, porque medo é uma coisa, tristeza é outra, depressão é outra. Porque às vezes a pessoa passa por uma tristeza, eu tô com depressão. Não, calma lá. Tristeza não é uma doença. Virou uma palavra muito comum, né? Eu tô depressivo hoje. Não é. É uma coisa bem diferente. É bem diferente.
Tem mais uma pergunta, porque o senhor está fazendo o maior sucesso no Brasil. É a Débora Ribeiro, Santo Amaro, de São Paulo. Ó. Com toda essa pandemia, eu estou com a minha ansiedade muito alta. Eu também, Débora. Dentro de casa, eu não consigo me relacionar com as pessoas que moram comigo por medo e tenho dificuldade até mesmo de utilizar os mesmos cômodos da casa. Como eu posso tentar lidar com essa dificuldade? Aí está passando um pouquinho do limite também, né, Débora? Está com medo de até andar dentro de casa, aí o que acontece? Ó, o que a gente acabou de falar aqui. O medo exagerado faz você tomar decisões irracionais. Olha aí, você viu? Totalmente emocionais. Débora, você não tá racional, tá tomando só com a emoção, né? Na verdade, ela falou, ó, tô com medo até de andar nos cômodos da casa. E aí gera um exagero muito grande, né? Então, o que ela tem que entender é, se estão todos na mesma casa e provavelmente não saindo, né? Ou sai uma pessoa ou outra e tal. Isso. Mantendo essa higiene de chegar, lavar a mão. Exato. Né? A tendência de se pegar algo num processo de lugar fechado é muito pequeno. Então, ela precisa trabalhar a questão mais racional dela, entender que, gente, olha, presta atenção, entenda o problema, então busque, é o que a gente já falou aqui, busque informações certas, adequadas e para de ficar vendo desgraça 24 horas por dia. Isso mesmo, o dia inteiro, vendo essa história de coronavírus, ninguém aguenta, você vai ficar com cara de coronavírus, pelo amor de Deus, o dia inteiro. Tem gente usando o álcool gel de 5 em 5 minutos. Não, começa parece até um toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, mas pode gerar, que é um transtorno de ansiedade também. É um transtorno de ansiedade, a pessoa começa tudo isso, toda hora. E, ai meu Deus, eu entrei. Olha, essas são regras básicas de higiene que a gente precisa ter com pandemia ou sem pandemia, né, doutor? Lavar as mãos, aquela coisa toda. Tem mais uma pergunta aqui, ó, de Pelotas, a Cíntia de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Sempre que tenho que enfrentar uma fila como a de um supermercado, começa a me dar um nervoso. Eu sinto como se fosse desmaiar. Olha aí, ó. Doutor, tudo que o doutor falou. Isso pode ser sintoma de fobia? Como enfrentar? Obrigado. Fobia, não, acho que é mais... Fobia é um transtorno de ansiedade, mas não é relacionado a isso. Na verdade, o medo dela é porque ela está em contato com, vamos dizer assim, uma aglomeração, né? Então, assim, já começa, o que ela está falando de sintoma, começa a ter como se fosse uma crise de pânico. Sim, ó. Ela falou, começa a desmaiar, querer desmaiar. Sentimento de desmaio, aquela impressão que vai fazer desmaiar. Nessa hora, doutor? Tem alguma coisa prática? Olha, o que a gente passa muito para transtorno de ansiedade, isso com pandemia, sem pandemia, isso nos consultórios da vida aí, a gente passa a respiração. Respiração. Então, o processo de... Começa a ter pensamentos muito negativos e começa o corpo a reagir àqueles por causa do medo, o que a gente fala profunda? Fazer uma respiração profunda, contando até 8 mentalmente. Então vai devagarinho, contando até 8, aí você vai travar a tua respiração até 4 segundos e depois solta a respiração durante 7 segundos. Vou fazer isso depois. O que acontece? Qual que é o entendimento dessa ferramenta? Primeiro, você vai, contando mentalmente, você vai tirar o foco. Tirar o foco daquela situação. Segunda coisa, o teu corpo, você mostrando pro teu corpo que você está respirando de forma lenta e tranquila, você vai mostrando pro teu corpo que não tem perigo aparente. Não precisa ficar jogando adrenalina, não. Eu não tenho que fugir nem lutar de nada. Então você vai fazendo isso que você naturalmente vai acalmando. Ai, nossa, que beleza. Tem mais pergunta ou não? Tem mais uma. Doutor, o senhor tinha que ficar aqui o dia inteiro, porque o pessoal tá tudo maluco com esse negócio. Tem o transtorno da ansiedade. A Meires, que ela chama, né? Meires. Tem o transtorno de ansiedade e mesmo tomando a medicação, tô tendo crises nesse período de isolamento. É normal, doutor? Infelizmente é normal pelo que a gente está vivendo aqui. Né? Mas a questão maior é que se ela aí precisaria ver todo o quadro dela, entender se esse medicamento tinha um efeito super bom para ela antes desse fato, ou se ela ainda continuava tendo um pouquinho, porque aí é uma questão de psiquiatria, que é ver a dosagem certinho. Ela toma medicamento, né? Ela toma medicamento. Mas a questão é, todo mundo, padre, vai ficar em um processo de ansiedade natural. Isso. Só que a ansiedade ela não precisa ser aquela ansiedade que vai te destruir, te arrebentar. Isso. Esse é o processo, isso que a gente luta contra, isso que a gente trabalha para colocar na mente das pessoas. Quanto mais medo, mais ansiedade, mais decisões erradas,
mais desespero e aí você vai se afundando, né? Porque toda crise, toda emergência, todo tipo de processo que gera uma angústia muito grande, vai gerar, você pode ou se destruir com aquilo ou tirar coisas positivas daquilo, mesmo sendo um evento negativo. Olha, interessante. O que você vai tirar de positivo? O que vai tirar disso aí? O que pode te fazer bem isso daí? Então, adiantar coisas que, por exemplo, coisas que você queria fazer em casa, não é aquela coisa de ler um livro, uma coisa mais saudável, mas questões que você queria arrumar na tua casa, limpar aquela estante, ou arrumar, que você nunca teve tempo, você fala, eu precisava de 30 horas no dia para arrumar as coisas. Agora você tem 24 horas no teu dia, né? Ô, doutor, a gente vai continuar, vou ali, a gente vai continuar. Mas o senhor está atendendo nesse período? Não está atendendo? Eu estou atendendo basicamente online. Basicamente por vídeo. Por vídeo chamada, pode até. Inclusive o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, liberou para os psicólogos atenderem de forma online nesse período. Então você já pode marcar a consulta com o Dr. Gabriel, é 0 operadora 11 954 54 44 06. Faça esse telefone. O pessoal pode marcar, ó, pode marcar. Eu vou marcar depois, porque 0 operadora 11 954 54 44 06. Pode agendar a consulta, fazer a consulta online. Eu acho muito importante esse suporte psicológico nesse momento, é muito importante mesmo, né? Para a gente não perder o foco, o rumo e saber que vai passar também, né? Vai passar. A gente vai ficar em pandemia eterna, né? Eterna, né, gente? Mas uma consulta não é 45 minutos? A minha é 1 hora. 1 hora? Olha aí, então, gente, 1 hora, Priscila, olha aí, 1 hora. Tem mais uma pergunta? Então vamos lá. Mais uma pergunta para o Dr. Gabriel Monteiro. Manuel Vitor, da cidade de Santos, São Paulo. Nesse período, a minha empresa não parou de funcionar, nem deu soluções para que os funcionários se tranquilizassem ou trabalhassem de home office. Estou com medo de ir ao trabalho e tenho medo de estar com as outras pessoas. Como eu devo agir? É porque a pessoa já não tem o home office, está tendo contato com as pessoas e ele está com medo, né? Sim. Muitas empresas, elas liberaram para o home office quando era possível fazer isso, né? E algumas já colocaram alguns profissionais de volta ao mercado, de volta para trabalhar. Na verdade, assim, o que ele precisa fazer é as mesmas coisas que a gente falou aqui, as mesmas coisas que falam a respeito de você fazer a sua higiene direitinho, né? E se concentrar e entender que, assim, se precisa ir para trabalhar, vá trabalhar, concentra, foca no que você, no teu objetivo, que é trabalhar, pegar o teu sustento e tudo mais. Não ficar pensando, vou pegar a vida, vou pegar. Não, se toda hora que você sair de casa, você de 1 em 1 minuto ficar pensando, agora eu vou pegar, e aquela pessoa tem, aí você realmente vai gerar um estresse muito grande que vai acabar te fazendo mal até fisicamente, né? Então, o processo como não tem outra opção se não ir trabalhar, se previne o máximo possível, mas mentalmente trabalha para que você tenha uma tranquilidade maior para ir. Porque nessa fase a gente não tem muito o que fazer a respeito disso. Se a pessoa tem que trabalhar, ela tem que trabalhar. Agora, faça todo o possível para você, por exemplo, chegando em casa, tira a roupa, vai tomar um banho, depois passa um álcool gel e tudo mais. Na hora de sair a mesma coisa, leva um álcool gel se você tiver para o trabalho. Vai se precavendo o máximo possível e entendendo que faz parte da vida cotidiana. Esses hábitos vão ficar, a gente vai assumir esses hábitos na vida da gente. Aliás, seria ótimo. Muito, porque roupa de trabalho, a gente não fica andando. Sabe que eu chego em casa, eu não sento no sofá com roupa, não sento. É o ideal, né? Não sento. Vamos lá, olha que demais o Dr. Gabriel Monteiro. Ele tem certificação internacional de controle de estresse e tratamento de ansiedade pela Harvard Medical School. Olha que demais, isso é muito chique, tá doido. Olha aí. E achei interessante. Desenvolveu um instituto onde faz atendimentos psicológicos e também treinamentos de imersão para desenvolver inteligência emocional. Soft skills. O que é soft skill? Skill em inglês é habilidade. Habilidade, né? Tem a hard skill e soft skill. A hard skill são coisas que você aprende, por exemplo, numa faculdade, coisas de aprendizado mental a respeito de fazer algo. Né?
As soft skills são, por exemplo, a inteligência emocional, é falar em público, Olha, ter uma comunicação social melhor. Isso, senhor, Eu faço treinamentos de final de semana. Olha que Então é uma demais. imersão. A pessoa vai na sexta e sai só no domingo. por exemplo, tem todo gente o que é processo. tímido demais, timidez. Trabalhar questões, traumas e tal, vai tudo lá porque você desenvolve Olha que muitas demais, questões. gente, que demais isso. Ó, eu atualmente trabalho em CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, UBS, para atendimento, e também tem o seu consultório. Eu vou agora dar o site do doutor, www.institutogabrielmonteiro.com.br. Atenção, www.institutogabrielmonteiro.com.br, pode acessar. Pode agendar sua consulta com o doutor, está sendo feita a consulta normalmente online. Aliás, até muito bom isso, né? A pessoa não precisa, né? Muito bom. 0 operadora 11 954 54 44 06. Olha aí, ó. E também o Instagram do doutor Gabriel Monteiro _oficial. Gabriel Monteiro _oficial. Pode seguir o doutor no Instagram. Pode seguir o doutor no Instagram. Eu achei demais esse negócio, esse negócio de desenvolver inteligência emocional. Eu te convido na próxima. Eu achei demais mesmo. Viu? Eu tive que cancelar até exatamente por causa disso. Porque esse não dá para ser. Não dá para ser, tem que online. esperar passar. Tem que ser para em grupo, né? em grupo e presencial, né? Muito bom, doutor, muito claro, o senhor é muito claro para falar isso. Muito bom. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, viu?